Na semana passada, aconteceu mais uma etapa do Dedica versão online, em que inclusive teve a participação aqui do secretário de Estado da Educação do Estado do Paraná, senhor Renato Feder. Lembro, mais uma vez, que ele recentemente foi convidado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir, então, o Ministério da Educação. Convite esse que foi recusado, porque devido a várias questões, entre elas, o trabalho que vem sendo feito no estado do Paraná. Ele vai falar sobre de que forma o Estado investiu para que as crianças e adolescentes não ficassem sem aulas nesse período de pandemia. Também ele fala sobre as questões e investimentos que serão feitas. Vem aí um trabalho realmente de todo digital, aproveitando essas ferramentas para as nossas crianças, nossos alunos da rede estadual de ensino, para que elas possam aproveitar já que estão nesse ambiente digital e ali aprender uma profissão. E para finalizar, ele ainda comenta sobre um possível retorno às aulas para a rede estadual de ensino no Paraná. Acompanhe. Queria agradecer ao professor Carlos, né, chefe do Núcleo de União, sempre uma presença querida e sempre uma pessoa muito preocupada com a educação. Queria agradecer ao doutor Júlio, né, nosso promotor. Obrigado, muitas saudades aí do dia que eu estive aí com você, com o doutor Carlos, também já agradecendo a presença, né, estar aqui com vocês é um grande prazer. E o nosso líder na Assembleia, né, o professor Hussen, nosso deputado querido, líder querido e presidente da Comissão de Educação, que é um parceiro. Muito gostoso estar aqui, doutor Carlos, doutor Júlio, né, e o Carlos aqui do Núcleo, e todos os demais presentes, para ter essa conversa boa. Então, deixa eu já responder, assim, primeiro fazer alguns comentários. Eu adorei essa questão da doação de celulares e tablets e notebooks, incrível, né, assim, é um trabalho. Mais uma vez, União da Vitória é um exemplo aí para o Paraná e até para o Brasil, porque eu não vi essas questões em outros lugares, né? Então, poxa, é super, super legal isso, né? Isso é um exemplo. E sobre a pergunta, né, que foi feita, sobre puxar muitos os alunos, a gente realmente tem essa tendência de... qual que é a nossa visão, né? A gente quer que a educação não pare, né? E realmente tem sido feito um bom trabalho, né? Qual que eu acho que é o grande destaque, assim, como que eu poderia colocar o que aconteceu no Paraná na educação de uma maneira geral, né? A gente, no mês de abril, fevereiro e abril, a gente trabalhou mais ou menos umas 350 pessoas para colocar tudo de pé. Então, esse foi o desafio. TV... Google Meeting, Aula Paraná, o aplicativo, a gratuidade com as operadoras, todos os contratos, a gravação das aulas, a produção das aulas, os exercícios, foi uma loucura. E instalar todos os alunos, né? A gente tem 350 mil salas de aula virtuais, 350 mil. A Google, eu falo com o presidente da Google do Brasil, ele fala assim, Renato, o Paraná é o maior usuário da Google Educação, o maior usuário de educação na nossa plataforma Google no mundo é a rede do Paraná. Só isso que a gente é hoje. O maior usuário da Google Education, né, que todas as ferramentas de educação da Google no mundo. A gente é maior que a China, maior que os Estados Unidos, qualquer outra rede. Ninguém usa tanto a Google Educação como a rede do Paraná. Então, é um orgulho. Mas em abril, quando terminou o mês de abril, a gente começou as aulas virtuais no dia 6 de abril e foi ajustando. Esses 350, eles entraram, digamos assim, no módulo de cruzeiro, né? As ferramentas já estavam razoavelmente estáveis. E aí a bola foi passada para a rede, né? E a rede mandou muito bem, né? Isso que foi incrível, né? Então, isso foi... e o mérito é das diretoras, dos diretores, das pedagogas, né, e pedagogos e professoras e professores. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 13 mil professores fizeram com os seus alunos o que a gente está fazendo agora. Uma reunião virtual, uma aula virtual. 13 mil aulas virtuais foram dadas ontem
pelos professores da rede, além das aulas, de tudo que a secretaria aposta. Né? Outra novidade, ontem, 4 milhões de lições de casa feitas. 4 milhões de lições de casa feitas. E a gente informa para cada escola, para cada professor, para cada diretor, qual aluno não está fazendo a lição e qual aluno está fazendo a lição e se está acertando ou se está errando. Isso a gente dá essa ferramenta e a rede está indo muito bem, né? Os alunos estão fazendo as lições de casa, estão assistindo às aulas, estão fazendo meeting com seus professores. Então, realmente, eu acho que o Paraná é um orgulho, o Paraná vai se destacar, a educação nossa, pública, está indo para outro patamar e isso vai ficar para sempre. A gente está no meio de uma revolução na educação pública e o Paraná vai deixar uma marca no Brasil, de exemplo, para o Brasil. Hoje à tarde, por exemplo, eu tenho uma reunião só com o time de São Paulo, da rede pública de São Paulo, para mostrar para São Paulo o que a gente está fazendo aqui. Semana passada a gente fez com Santa Catarina, na outra semana com Ceará, na outra semana com Maranhão. Então todos os estados estão vindo para o Paraná, né, para ver o que a gente está fazendo e porque a gente está fazendo muita coisa bacana. Agora tudo, o alicerce principal é a nossa boa rede de professoras e professores. Isso que está sendo realmente o que está puxando o nosso sucesso, né? Então, eu estou muito satisfeito, estamos trabalhando com afinco, tem novidades, já respondendo, né, a questão de puxar demais, né? Eu diria o seguinte, por um lado, eu fico até feliz de estar escutando esse tipo de reclamação, porque a educação pública brasileira sempre recebeu o oposto da reclamação, né? Pô, é muito fraco, né? Tá muito porcaria, não tem aula, a aula é ruim. E agora a gente tá falando, tem muita aula, tem muito exercício. Então, por um lado é bom, né? É óbvio que o ideal é acertar, mas se for para errar para um lado, melhor errar para o lado do mais esforço, né? Agora, a gente está ajustando e o melhor caminho, na verdade, para aquele professor, para aquele aluno que está sendo muito puxado, a autonomia é toda do professor e da professora. A gente tem uma aula na TV, a gente posta as lições de casa, só que o professor conhece a sua turma. E a gente explica isso para a rede toda, é oficial, né? E quem decide que o aluno vai ter é o professor. Então, o professor ele pode falar, olha, alunos, não precisam fazer essas lições de casa, porque a minha aula e os exercícios que eu passo são os mais adequados para você, eu conheço a tua realidade, eu conheço o seu histórico, você está nessa escola há 5, 6, 7 anos, né? Então, e o professor que dá a nota, né? Então, esses ajustes, o ideal é que o professor faça, né? E ele tem toda a autonomia para fazer, ele pode postar os exercícios dele, mais adequados à turma, ou mais fortes, ou mais fracos, ou mais ou menos, e orientar os alunos a fazerem os exercícios dele. Tá? Então, isso é muito importante. Aí, outras novidades que eu queria dividir também, para não me alongar muito, né? Primeiro, assim, só sobre o evento, né? Eu acho que a gente está aqui num evento de cuidado, de proteção, isso é muito importante, né? Agora, me aflige muito não voltar às aulas para a questão física, porque muitos alunos em casa sofrem mais, sofrem de pais, sofrem de parentes, sofrem irmãos, né? Então, é uma rotina desafiadora, ter todo mundo em casa preso, né? Isso me dá muita aflição. Então, todo o apoio que a gente puder dar na rede de proteção à criança, a gente tem que dar, né? Tá mais atento, a nossa ouvidoria tem que estar mais de olho, porque os nossos alunos estão, muitos deles, em uma situação vulnerável e a gente precisa estar atento. E as novidades agora na educação, eu queria dividir algumas. Então, primeira, a gente está investindo em muitas ferramentas tecnológicas de gamificação e inteligência artificial. Então, eu queria dividir com vocês. A gente já tem matemática gamificada, então os nossos alunos jogam matemática, a gente está com mais de 100 mil alunos fazendo exercícios de matemática gamificada.
Então a gente está bem satisfeito, né? O Carlos conhece a Matific, né, Carlos? Então é muito legal e a gente tem aulas de Matific na televisão. Matific é a maior ferramenta de matemática gamificada do mundo, tá? Então eles abriram para a gente testar e todas as nossas crianças estão testando e está indo super bem, né, nesse semestre agora da pandemia. Depois, outra novidade, a gente vai licitar um aplicativo para inglês, para rede, para 100% dos nossos alunos e professores. Então, esses aplicativos são caros, são em torno de, por ano, a gente está falando aí R$800, R$1.000 para um aluno ter o aplicativo, um aplicativo top de mercado, né, com inteligência artificial, onde ele fala, ele chega no celular e fala, e o aplicativo devolve se a fala dele foi correta ou não. Então a gente vai licitar isso bem mais barato, né, e a gente vai oferecer de graça para os nossos alunos e professores. Então tem uma matemática e inglês. Agora em julho, ainda em julho, a gente entra com programação de computador para 10 mil alunos, de graça também. Então, os alunos vão aprender a programar aplicativo de celular, página de internet, fazer banco de dados. Então, tudo isso vai estar disponível para 10 mil alunos como teste. E indo bem, a gente vai abrir para toda a rede também curso de programação de computador. A gente quer transformar o Paraná num celeiro de programadores para o mundo, né? Então, é a profissão do futuro. Como que a gente não ensina programação, não disponibiliza programação de computador? Isso é possível, né? Capacitar professores e os nossos alunos, que é a nossa razão de existir, né, na programação. E, por último, a gente também está fazendo uma ferramenta de redação, de que o aluno escreve a redação no computador, né, e ela facilita a correção do professor. Ela corrige gramática, ortografia, concordância, vários requisitos de parágrafo, pontuação, etc. Ela só não corrige a lógica do argumento, né? Essa é a parte mais fina, mais pura, né? A parte mais sofisticada, e essa a gente deixa para o professor. Mas vai facilitar muito a vida do professor, né? Uma ferramenta que corrige redação. Então, o aluno faz a redação e quando ele escreve terminei e aperta enviar, né, ele digita a redação no computador ou até no celular daria para fazer. A redação é mais difícil, mas é possível, né? E aí a ferramenta corrige e entrega a correção para o aluno e para o professor. É uma correção parcial, mas já adianta muito, né, a vida do aluno. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente quer. E também completar que a gente está muito ansioso pelo volta às aulas. Estamos aqui conversando com o deputado Hussein, estamos conversando com o Ministério Público, estamos conversando com a sociedade civil para voltar às aulas, né, entre agosto e setembro, da maneira mais segura possível, com muita higienização, com menos alunos por sala, com muitos protocolos, né, mas a gente quer voltar com segurança o mais rápido possível. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.